Graças a paz, pessoal. Boa noite a todos vocês. Que bom, que prazer imenso, mais uma vez, estar participando aqui de uma live com vocês. Eu quero parabenizar a todos vocês que nessa segunda-feira aí, 7 horas da noite, dedicou aí um tempinho para estar conosco aqui na live, para falarmos de um assunto tão relevante, que é o assunto que é o tema principal da live de hoje, pessoal. Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre falsos ensinos e falsas doutrinas. E antes de eu abordar aqui as perguntas que vocês mandaram para mim, ok? Na caixinha que eu deixei aqui nos meus stories. Pessoal, vamos lá. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês acompanharam os meus stories que eu coloquei aqui esses dias? Mostrando vários vídeos com falsos ensinos, com heresias, com bizarrices. E eu queria perguntar o seguinte para vocês, galera. O que vocês acham? O que vocês acham desse trabalho que eu tenho feito de denunciar esses falsos ensinos e essas heresias? Sabe por quê? Porque eu fui muito criticado, pessoal. Eu fui criticado simplesmente por expor a verdade aqui contra esses ensinos falsos. Teve pessoas que falaram que por conta de pessoas como eu e como vocês que denunciam esses falsos ensinos, por conta de pessoas como nós que não aceitamos esses falsos ensinos, essas heresias, que o evangelho está sendo defamado. O que você pensa? Você também pensa assim? Manda aqui pra mim, você pensa que por conta de nós denunciarmos os falsos ensinos e os falsos mestres, o evangelho fica defamado por causa disso? Manda aqui pra mim rapidinho, antes de eu começar a responder o que vocês mandaram pra mim nos stories. Manda aqui o que você pensa. Olha lá, muito bom. Tem pessoas que falam sobre as seitas de testemunho de Jeová, legal, vamos comentar algumas coisas sobre isso também. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês pensam que por conta de pessoas como eu e como vocês, nós denunciarmos ensinos errados e heresias, o evangelho fica mal falado por conta que nós denunciamos esses falsos ensinos? O que você pensa sobre isso? Porque eu fui criticado aqui. Tem igreja que processa ex-membros, acreditam? Sim, lá, é necessário, você está correto em denunciar, sim, legal, obrigado aí professor, desculpa a demora, tranquilo, muito bom, seu trabalho, amém, Deus abençoe, legal, olha lá, a maioria está concordando comigo que sim, é necessário continuarmos denunciando os falsos mestres e falsos ensinos e as heresias, pessoal. E galera, aqui para nós, isso não causa escândalo para o evangelho. O que causa escândalo para o evangelho e para os cristãos são o que esses homens fazem. Distorcem a palavra de Deus, fazem coisas bizarras que não tem base alguma na escritura. É isso que defama o evangelho. Agora, denunciar o evangelho é o nosso papel, pessoal. Galera, nós temos que entender que lá no Velho Testamento, os profetas de Deus, eles combatiam os falsos profetas que haviam no seu contexto. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com tantos outros profetas da Bíblia, que nos seus períodos haviam falsos profetas e eles denunciavam e pregavam contra esses falsos profetas. O próprio Senhor Jesus, ele sempre denunciou os falsos ensinos de quem? Dos fariseus, dos saduceus, que para muitos eram considerados como profetas, né? Muitas coisas que eles falavam para o povo, para a grande massa, era tido até como profecia. Então Cristo denunciava eles, pregava contra eles. Os apóstolos de Jesus Cristo pregavam contra os falsos apóstolos e contra os falsos ensinadores e falsos profetas que também tinham no seu contexto. E os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Aqueles que vieram depois dos apóstolos e que continuaram o trabalho ali da igreja apostólica, eles também combatiam e pregavam contra os falsos profetas. Então é o nosso papel pregar, ensinar a verdadeira palavra de Deus e anunciar os erros desses falsos profetas para que as pessoas saiam desses enganos e venham para a Bíblia Sagrada, ok? Galera, tendo dito isto, parabéns mais uma vez por você estar aqui nessa segunda-feira, 7 horas da noite, para falarmos aí da palavra de Deus. E hoje o tema da nossa live, para você que está chegando agora, nós vamos falar sobre falsos ensinos aí que tem nos acompanhado aí, principalmente dentro do Brasil. Galera, na caixinha lá de pergunta lá que eu deixei nos stories essa semana, choveu perguntas para me abordar aqui hoje. Não terei tempo suficiente para abordar todas as perguntas, é impossível. Mandaram muita coisa aí que vocês têm ouvido aí nas igrejas Brasil afora, e eu aqui separei alguns para comentarmos na live de hoje, ok? Enquanto eu vou comentando aqui, você pode deixar o seu comentário, que hora e outra eu vou ler aqui o seu comentário, tá bom? Então vamos lá.
eu quero comentar aqui sobre uma pergunta que me mandaram, e a pergunta foi o seguinte: é bíblico colocar nome no papelzinho dentro da garrafa de azeite? Primeiro, antes de eu responder isso daqui, se isso é bíblico, quantas vezes ou quantas pessoas tem aqui que já viu tal ensino em algumas igrejas? Você já foi em alguma igreja que tem esse ritual de colocar nome no papelzinho dentro do azeite para depois orar, ou para deixar ali marinando dentro do azeite? Você já viu isso? Eu já vi. Já participei de igreja onde que eu fui pregar, que eu vi isso daí lá na igreja. E você, responde aqui para mim aqui. Você já participou de algum culto, ou foi em alguma igreja que já viu esse ensino, ou essa prática da pessoa escrever o nome num papelzinho, dobrar e colocar dentro do azeite? Você já viu isso? Coloca aqui pra mim, olha lá, eu nunca vi. Oxe, isso é simpatia, isso não é. Olha lá, tem gente aqui até dando risada. Não, mas é verdade, pessoal, eu já vi, não tem mais ninguém aqui que viu isso? Tem ninguém? Azeite é bom na salada. Boa, Emanuel, boa, azeite. Sim, olha lá, tem pessoa que já viu, ó. Tem pessoa que já viu. Tem mais alguém que já viu, pessoal? Não, azeite não, mas na caixinha. Na caixinha tem, até na Assembleia de Deus tem muito negócio de caixinha de oração. Sim, já vi colocando a Bíblia dentro do azeite. Meu Deus, acabaram com a Bíblia colocar no azeite. Olha lá, sim, na Universal. Sim. Aí, ó, tem bastante pessoa aqui que já viu essa prática de colocar o nome no papelzinho e imergir ali dentro do azeite. E aí, isso é bíblico? Pessoal, é claro que isso não tem base bíblica alguma. Pra que colocar um nome em um papel para colocar dentro do azeite? Isso é misticismo puro. É como a irmã falou aqui agora, isso parece mais simpatia. Tá parecendo mais coisa do ocultismo. Isso não existe, pessoal. Isso é um ensino contraditório, isso é uma heresia. Todo ensino contraditório à Escritura Sagrada nós chamamos de heresia. E outra, eu vou além. Já que citou aqui nominho no papel para colocar no azeite, até mesmo as caixinhas de oração que tem em muitas igrejas que nem vão pelo caminho do misticismo, não é necessário, pessoal. É como que se Deus precisasse de um nominho no papel para se lembrar que você está orando por aquela pessoa, você tem um pedido para fazer para aquela pessoa. O nosso Deus, ele é Deus, de tal forma que diz o salmista, que antes das palavras subir no nosso coração, no nosso córtex cerebral, ele já sabe o que nós vamos pedir e tem preparado para nos dar aquilo que ele quer nos dar. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que ele quer me dar. E isso que o salmista fala está de acordo com a oração que Jesus Cristo ensina em Mateus capítulo 6. Tranque a porta do seu quarto, fale em oculto com o teu Deus que te ouve, e lá ele ensina a oração. Na oração, o que Cristo ensina? Seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade dele. Então não precisa de colocar nome dentro de garrafa de azeite. Isso aí é um ensino contraditório, isso é uma heresia. E já que citou sobre esse negócio aqui de colocar nome em vidro de azeite para orar, ou para consagrar, seja o que for, que a Bíblia não ensina isso, isso é uma prática mística. Nós temos que fugir do misticismo, não precisa de nada disso. Tem pessoas que levam isso aqui também, nome no papel, para queimar no monte. Gente do céu! Pessoal, o pessoal tá tentando ressuscitar o boi morto. Quando eu falo ressuscitar o boi morto, é voltar às antigas práticas do judaísmo. Isso não é necessário. Pessoas que fazem isso, o que serviu o sacrifício de Cristo? Cristo, ele aboliu todos esses rituais, pessoal. Não é necessário nominho em caixinha de papel, não é necessário nominho em vidrinho de azeite, não é necessário queimar nome no monte ou oração no monte. Isso não precisa, não é necessário. Apenas o nome de Jesus é suficiente para tudo. Aí, a saída que essas pessoas dão é o tal ponto de contato para exercitar a sua fé. Gente, o que exercita a sua fé é leitura da palavra de Deus, é oração, é uma vida de piedade, é isso que vai exercitar a sua fé, galera. Não é essas práticas bizarras que nós temos vindo aí Brasil afora. Isso daí, na verdade, não passa de heresias. Então eu queria muito responder aqui essa pergunta aqui sobre colocar nome no vidro de azeite para consagrar, para orar, queimar nome no monte, oração, isso não existe. Eu perguntei sobre azeite aqui, bastante pessoas já viu aí. As pessoas colocando nome na caixinha aí, aliás, colocando nome no vidrinho de azeite para oração. E queimar oração no monte? Quantas pessoas aqui na live já viu? Responde aqui para mim rapidinho aqui, que eu já vou responder a segunda pergunta que mandaram para mim. Quantas vezes você já viu, ou se você já viu as pessoas subir no monte para queimar oração? Ou só eu que vi isso? Só eu que presenciei isso? Quem que já viu aqui? Responde aqui para mim. O povo vem enfeitando muito o evangelho, concordo. Hoje em dia é campanha para tudo, é só para ganhar dinheiro. Em parte eu concordo contigo. Já vi consagrar aliança por 7 dias.
dentro do óleo da unção. Meu Deus, pra que isso? Olha lá, muitas vezes o irmão já falou aqui que já viu que é uma oração no monte, como eu também já vi. Eu já vi, meu pastor. Ai, tá vendo aí, pessoal? Não tem necessidade. Lá, eu já vi, a maioria já viu. Várias vezes, olha lá. Todo mundo comentando. Gente, não precisa de nada disso. Gente, isso daí é colocar Deus ao nível de um ser humano simples, é voltar às práticas judaicas. Deus, ele é Deus, pessoal. Ele é Deus, não precisa de nada dessas práticas. Olha lá, muitas pessoas já viram. Esse negócio, tem gente que unge a casa inteira. Para que ungir parede? Para que ungir casa? Hoje não existe mais negócio de unção, de ungir, pessoal. Isso daí são práticas do Velho Testamento, do judaísmo. A unção naquele contexto representava, simbolizava cobertura espiritual, capacitação espiritual. Tanto que naquele contexto era ungido reis, né, e sacerdotes que eram ungidos, pessoal. Não saiu ungindo todo mundo, não. Não tinha esse negócio, não. No Novo Testamento, a única ordenança que tem para ungir é doente e enfermo. E o que vai curar o enfermo não é nem o óleo ali, mas sim a fé, a oração da fé. E ainda tem um debate muito grande ali se aquele óleo era um óleo medicinal ou não, enfim. Aí fica para outra live. Mas eu tô vendo aqui que muitas pessoas, assim como eu, já viram essas práticas místicas, totalmente místicas, envolvendo óleo, azeite. Ah, galera, tem pastores aí que mandam trazer garrafas do azeite de Israel, rosa de Sarão, oliveira do não sei o que lá. Ah, gente, isso é bizarro. Eu, com a graça de Deus, se Deus continuar nos abençoando, eu vou ter uma passagem lá em Israel, vou ir a estudo e eu espero que nenhum desses pastores meio bizarros aí me peça para trazer garrafa de azeite, que o pau vai quebrar se for essa finalidade. Ok? Eu concordo com o irmão que azeite é bom para uma boa salada. Se quiser que eu traga um azeite para uma boa salada, eu até trago. Mas para fazer essas heresias, essas bizarrices, tô fora. Ok? Então tá respondido aqui, não é necessário, é um ensino contraditório, é herético colocar nomes em vidrinho de azeite, é totalmente errado, a Bíblia não ensina isso, não ensina isso. As pessoas estão falando aqui muito da Universal, né? Realmente é complicado. E ó, galera, fica até o final aí, porque vai ter uma coisa muito boa aqui, por meio da live no final, você vai ver que coisa espetacular aqui, vocês vão gostar muito, tá bom? Segura aí. Vamos aqui para a segunda pergunta que vocês mandaram para mim, eu achei super interessante, tá bom? Eu quero falar muito sobre ela, tá aqui. Essa pessoa ouviu o pastor da igreja dela ensinar isso. Ele ensinou o seguinte: que não pode pregar e nem cantar e nem ter cargo na igreja se não for dizimista. Gente do céu, que Bíblia que esse povo tá lendo, galera? Quando eu ouço isso daqui eu fico com medo. Qual é a Bíblia que esse povo tem lido, gente? Na onde está escrito na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o manual, que o cristão precisa observar e colocar em prática os seus mandamentos, que para exercer um cargo ou pregar precisa ser dizimista? Na onde que isso está na Bíblia, gente? Da onde que esses líderes tiram essas coisas? É inacreditável, é persuadir a pessoa a contribuir, não precisa ir por este caminho para convencer as pessoas que é necessária a contribuição para a manutenção da obra. Não precisa fazer isso, gente. Isso é enganar as pessoas, é distorcer a palavra de Deus. E sim, eu fico revoltado com esse tipo de ensino, eu tenho que ficar alterado, pessoal. Porque isso daqui é enganar demais o povo, é distorcer demais a palavra de Deus. O que tem a ver contribuição, que tem que ser voluntária, oferta, ou enfim, como você entenda, dízimo, tem que ser uma contribuição voluntária. O que isso tem a ver com exercer cargos ministeriais, com pregar, ser obreiro, ou até cantar na igreja? Gente, para com isso. Quer dizer então que se eu estiver desempregado, não conseguir colaborar na igreja, o meu ministério de pregador acabou, eu não posso mais pregar, eu não posso mais subir na tribuna. Acabou. Enquanto eu não voltar a dizimar, pessoal, pelo amor de Deus, isso é o cúmulo do absurdo. É um ensino totalmente errado e contraditório. Isso não existe. E eu sei que, infelizmente, a maioria das igrejas pentecostais no Brasil, os obreiros são obrigados, é obrigatório a ser dizimista. E quando você vai questionar em reuniões, como eu já participei, você questiona o porquê que é obrigatório, sendo que o dízimo não é obrigatório para a igreja. Na verdade, o dízimo se tornou uma obrigatoriedade por conta da tribo de Levi, certo? Para quem não sabe, o dízimo se tornou obrigatório por conta da tribo de Levi, que era sustentada pelo dízimo. Velho Testamento. Como no ano 70 não tinha mais o templo para continuar os sacrifícios, os rituais, e assim os sacerdotes precisariam trabalhar 24 horas, né, os turnos, não foi mais obrigatório, ali acabou a obrigatoriedade do dízimo. Claro que eu concordo
piamente que precisa ter contribuições, porque o governo estadual, o governo federal, a prefeitura, o estado não vai mandar verbas para a igreja para manter as portas abertas. E isso aí, essa contribuição para manter as portas abertas, por que manter as portas abertas? Porque as pessoas precisam se reunir para cantar salmos a Deus, ter exposição da palavra. Às vezes as pessoas querem participar do culto, nem são cristãos, e serão alcançados pelo poder da palavra de Deus. E é claro que nós não estamos apenas limitados às quatro paredes da igreja, mas ali é um lugar que nós podemos se reunir, um ambiente para louvar a Deus em comunhão. Vou usar um termo técnico aqui no mundo da teologia que chamamos de koinonia, comunhão, certo? Então essa contribuição sai de nós, porém não é obrigatório para a igreja o dízimo, pessoal. O dízimo volta a ser como era lá no princípio, que o dízimo é antes da lei. O dízimo é gratidão voluntária a Deus. Gratidão voluntária. Quando eu contribuo, quando eu dizimo, eu provo ao meu Criador que eu não sou apegado a dinheiro, eu não sou apegado a bens, eu quero contribuir para a manutenção da obra, para o crescimento da obra. Então este é um ensino totalmente errado. Infelizmente o pastor que ensinou isso daqui, que para você pregar, para você cantar, para você ser obreiro, você tem que ser dizimista, ele está longe da Bíblia. Isso aqui não é um ensino bíblico. Isso aqui faz parte do RI. O que é RI? Regulamento interno desta igreja dele. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Isso não existe na Bíblia. Mas eles vão falar que os obreiros precisam ser dizimistas para dar o exemplo para os membros. Mas e aí, como eu falei no começo? Quer dizer então que se eu fiquei desempregado, não consigo dizimar porque eu estou desempregado, eu não vou poder exercer meu ministério de ensinador e pregador, porque eu estou desempregado nessa igreja que eu não exerceria, porque eu não vou estar dizimando estando desempregado. E aí? O que eu vou fazer? Você está vendo onde que eles entram? E aí? Eu vi que muita gente colocou aqui que já viu isso na própria igreja, viu? Eu olhei aqui os comentários. E você já sabia dessa daí? Que tem igrejas que proíbem isso daí? Manda aqui pra mim lá. Enquanto as pessoas dão o dízimo, e quando era para fazer uma boa obra, a igreja pede aos irmãos. O dízimo é para cuidar do próprio povo da igreja. Fui chamada de louca por isso. A irmã que acho que comentou alguma coisa aqui sobre o dízimo, a Ariane. E ela foi chamada de louca por isso. Outra que citou o Valdomiro Santiago. Gente, tem nem como falar dele. Um dos príncipes heréticos do Brasil. Me desculpe se tem alguém na igreja dele aqui, mas é a verdade. Eu não posso correr dessa verdade. A galera, então, não tem esse ensino na Bíblia. Isso não existe, tá bom? Não existe mesmo. Não precisa ser dizimista para exercer cargo na igreja. Expliquei aqui, antes de você entrar, você está entrando agora, que é necessário ter as contribuições para que se mantenha todas as obras da igreja, sim, mas não é necessário isso para ser pregador ou ser aí um cantor, ou seja, exercer qualquer cargo na igreja. Não, e não está isso nos padrões para ser um obreiro. Quando foi separado ali em Atos dos Apóstolos, os diáconos para servir as mesas, não tem ali no meio ali da listinha que tinha para ser um obreiro, né? Para ser um diácono, não tem negócio de ser dizimista. Tinha que ter boa reputação, ser esposo de uma mulher só. E outra coisa que hoje não é levada em conta, né? Manusear bem a palavra do conhecimento da verdade, não se envergonhar, né? Ser um verdadeiro homem de Deus. Hoje em dia estão nem ligando isso daí, né? Se muitas igrejas tiverem um dízimo alto, já consagra logo a pastor, evangelista. É triste, né? O sistema religioso sujo, infelizmente, ainda permanece. Mas ainda tem sim os pastores verdadeiros, as igrejas verdadeiras. E eu não estou fazendo uma crítica a todas as igrejas, porque eu sei que tem igrejas seríssimas que não vão por este caminho, igual essa irmã ouviu isso daqui de um pastor em uma igreja, né? Então isso daqui é um ensino contraditório, isso aqui é errado, a Bíblia nunca ensinou isso daqui, ok? Então eu respondi aqui que não precisa colocar nome em vidrinho de azeite para oração, isso é uma heresia. Não precisa biblicamente, estou respondendo biblicamente, tá, pessoal? Não precisa ser dizimista para exercer cargo na igreja, a Bíblia nunca ensinou isso, tá bom? Agora vamos aqui para a terceira pergunta. Quem não é casado não pode pregar. Gente do céu, o que não vai fazer, né? Gente, isso daqui são coisas que as pessoas estão ouvindo e estão mandando para mim, tá, pessoal? Que não é coisa que eu tirei da minha cabeça, não. É da caixinha de pergunta que eu abri aqui nos stories, e vocês mandaram para mim, que são as coisas que vocês têm ouvido nas igrejas do Brasil. Na onde que um bendito pregador tirou isso daqui da Bíblia, gente? Então vai ter um grande problema, porque o apóstolo Paulo, quando ele exerce o ministério dele, não estava mais casado, né? Nós entendemos que o apóstolo Paulo ele foi casado. Por quê? Porque ele foi casado, se a Bíblia não cita a mulher dele. Possivelmente, quando ele exerce o ministério, talvez ele estaria viúvo. É uma das melhores possibilidades. Por quê? Porque para dar os conselhos de casamento que ele dá em 1 Coríntios e em outras citações das suas cartas, só alguém que foi casado para dar aqueles conselhos, pessoal. Porque não saberia dar conselhos se não tivesse passado pelo casamento. E outra, muitos entendem que ele fazia parte do sinédrio judaico, né? Composto ali por 70 a 72 sábios. E para compor o sinédrio judaico, teria que ser casado. Então o apóstolo Paulo ele exerceu seu ministério no contexto que ele exerceu, ele era solteiro e pregava e ensinava. Não é citada a esposa de Timóteo, certo? Era um jovem pregador também, não é citado.
Tito também não é citado a sua esposa, né? As Claras. E era jovem pregador também, né? Citado também a esposa de João Marcos. Poucos são citados ali que tem esposa. Enfim, como que nós fazemos com esse texto? Quer dizer então que aquele que é solteiro e prega o evangelho não vale a pregação dele? Gente, isso é um absurdo, gente. Isso não existe. Então, tira o jovem que estão fazendo evangelismo na rua. Porque evangelismo na rua é pregação do mesmo jeito. Qual a diferença de eu pregar na tribuna e pregar na rua? Ou pregar no meu trabalho? É pregação do mesmo jeito, pessoal. A ordenança para o cristão é ir de pregar o evangelho. Não é casar e pregar o evangelho. Gente, é bizarro o que alguns líderes têm ensinado aí. Brasil afora, púlpito afora. É triste, é triste. Infelizmente, muitas pessoas aceitam isso porque desconhecem a palavra de Deus. Não conhecem a Escritura Sagrada, né? Ou apenas conhece de ouvir falar, mas não vai ler, né? Não vai estudar a sério a palavra de Deus. E acaba aceitando esses ensinos totalmente errados e contraditórios, que é herético, né? Isso daqui é herético. A Bíblia nunca ensinou isso daqui. Então não tem nada, não tem sentido. A Bíblia não ensina que tem que ser casado para pregar, ok? Você pode pregar, estando casado ou não, você pode pregar do mesmo jeito, não vai ter problema algum. Mais uma pergunta aqui, essa daqui é bem legal e bem bacana aí. Vamos lá. É preciso ser batizado para ser salvo? Gente do céu, aqui causa um grande problema entre o cristianismo. Por quê? Porque está escrito lá: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E aí, é necessário 100%, só tirar meu óculos aqui rapidinho aqui que deu uma manchinha. É necessário 100% ser batizado para ser salvo? E aí, como é que se aplica isso aqui? Depende, pessoal. Depende. Primeiro eu quero perguntar aqui. O que você pensa sobre isso? E aí, realmente tem que ser batizado para ser salvo? Uma pessoa que quer em Cristo, mas não foi batizada, ela não pode ser salva? O que você pensa sobre isso? Coloque embaixo para mim, por favor. Coloque. Uma pessoa realmente é necessário 100% ser batizada para ser salvo? Enquanto você responde, eu vou pegar minha água aqui rapidinho. Responde aí para mim, por favor. Ah lá, sim, isso mesmo. Vamos lá. Pergunta complexa. Mas Jesus disse a Nicodemos: eu acho que não. Vamos lá. Depende da situação. Pois o bandido da cruz, não. Tá escrito, não. Tá bem dividido. No Espírito Santo, não, nas águas. Depende da situação. Eu acho que sim. Não é necessário ser batizado para ser salvo, minha opinião. Não precisa ser batizado. Legal. Tá bem dividido, mas a maioria colocou aqui que não, né? Teve uma... Não. Vamos lá. Teve um irmão aqui que já mandou aqui já. E o bandido, olha lá, outro mandou aqui também. E o bandido da cruz, pessoal? Ele creu em Cristo, não era batizado, não participava da ceia, e ele ouviu dos lábios do próprio Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, pessoal. E aí, como que eu explico esse texto aqui? É por isso que eu concordo com algumas pessoas que colocou aqui: depende da circunstância. Ele ali estava na última hora dele, não tinha como ele descer da cruz para ser batizado e participar da ceia. Mas ele creu em Jesus, nos seus últimos momentos de vida. E ele foi salvo, porque ele creu em Cristo. É claro que o batismo é um símbolo do Novo Testamento, e a ceia representa a nossa comunhão com Cristo, certo? Mas a pergunta que não cala é a seguinte: muitas pessoas têm a oportunidade de batizar, já estão na igreja, já estão ali participando, estão frequentando, mas estão barrando o seu batismo ou alongando o tempo do seu batismo. E aí às vezes você vai perguntar para algumas pessoas, como eu já perguntei para algumas pessoas: por que você não batizou ainda? A pessoa está na igreja, ele tem maior tempão. E aí a resposta que vem é a mais trágica possível, pessoal. Eu já vi pessoa falar assim: não vou batizar ainda não, porque quando batiza se torna mais sério. Como assim, pessoal? Se torna mais sério? Sempre foi sério. A partir do momento que o Espírito Santo vem aqui dentro, convence você do pecado, da justiça e do juízo, se tornou super sério. Você entendeu. Você compreendeu que você é um miserável pecador, você precisa de Cristo. Se você entendeu tudo isso, você foi convencido, automaticamente o Espírito Santo desceu sobre você, porque ele te convenceu. E ele já está fazendo morada em você, já está sério a partir desse momento. O batismo nas águas é só uma consequência de cumprir uma ordenança de Cristo, que é um símbolo do novo nascimento do cristão. Então, talvez possa ter alguém aqui na live que tinha essa mentalidade. Se você tinha, chegou a hora de você mudar. Sempre foi sério.
Você descer nas águas ou não, sempre foi sério. A partir do momento que você creu em Cristo, está sério. Então o que te impede de descer as águas? Então vai logo e se batiza, não espera mais não, pessoal. Então se um dia uma pessoa falar isso pra você, agora você tem uma resposta legal pra dar pra ela. Opa, peraí, como assim depois do batismo é sério? Sempre foi sério. Não é brincadeira o reino. Você creu em Cristo, já era, filho. Você creu nele, já está apto a batizar. Você quer texto bíblico? Atos dos Apóstolos. Filipe, certo? Que não era o apóstolo, era um dos diáconos ali estabelecido pela igreja. Ele prega para o eunuco da Etiópia e depois que o eunuco ouve o evangelho, o Espírito Santo convence que Jesus Cristo realmente era o Messias que haveria de vir, citado por Isaías. O próprio eunuco fala assim, o que me impede de ser batizado? Filipe olha para ele e fala o seguinte, você crê? Crê que Jesus é o Senhor. Ele creu. Ali tem água, foi batizado, acabou, pronto, final. Então, a partir do momento que você creu, já se tornou sério, está apto a ser batizado. Ok? E aí, você entendia assim? Manda aqui pra mim. Você já tinha essa compreensão? Manda aqui pra mim, manda aqui pra mim. Manda aqui pra mim se você já tinha essa compreensão. Que sempre foi sério e que o batismo é apenas mais uma consequência após a confissão pública que você creu em Cristo Jesus. Manda aqui pra mim que eu vou ler. Manda aqui pra mim, manda aqui pra mim, manda aqui pra mim. Já sim, isso aqui. Tem uma irmã que diz... Isso, não sei se está concordando comigo. Sim. Então acho que concordou sim. Acho que a vizinha dela falou a mesma coisa que eu falei. Sim, olha lá. Muitas pessoas já tinham essa compreensão. Sim, a nossa irmã Raquel, a nossa irmã Ana, sim. Irmã Cida Santos, sim. A nossa irmã Lu, eu já. Nosso irmão Adriano, sempre foi sério, legal. Cicinho, eu já pensava assim como você, por isso te sigo. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Legal, pessoal. Olha que maravilha. A maioria já pensava como é a verdade bíblica, porque a verdade bíblica é essa, pessoal. Não tem para onde correr, sempre foi sério. Creu em Cristo já está sério. O batismo é só mais uma consequência após você crer em Cristo Jesus. Já está apto a passar pelo batismo, pessoal. Sempre foi sério, ok? Então, independe se você é batizado ou não. Exemplo, se você creu em Cristo agora e Jesus Cristo voltar ou você morrer, você é salvo. Mesmo você não ter passado pelo batismo, não ter tomado a ceia, porque a salvação não está nos rituais do batismo e da ceia. A salvação está em Cristo. A salvação não está no dízimo. A salvação não está nada disso que você possa fazer. A salvação está em Cristo. Por isso nós chamamos salvação pela graça. A graça significa favor imerecido. A palavra graça significa favor imerecido. O que seria favor imerecido? É quando Deus dá para mim aquilo que eu nunca mereci. E nada que eu possa fazer eu posso merecer essa salvação. E Ele me dá. Eu vou definir a graça para você. O que seria a graça de Deus sobre as nossas vidas? É quando Deus deixa de me dar aquilo que eu mereço. O que nós merecemos pelos nossos pecados? Inferno. Todo mundo merece o inferno porque somos miseráveis pecadores. Certo? É o que diz Paulo. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem um justo sequer. Não tem quem faça o bem. Então todos nós merecemos o inferno. Então Deus vem com a sua graça, né? Deixa de nos dar aquilo que merecemos, que é o inferno. E nos dá aquilo que nós nunca merecemos. Que é a salvação eterna, que é os céus, é a eternidade. Isso é a graça. Você sabia disso? Você sabia que isso que é a graça de Deus? Manda aqui que eu vou responder mais um enquanto você manda, se você sabia que a graça de Deus é isso. Pela graça que estiver no segundo casamento. Depois eu vou ver se eu abro aqui para responder mais perguntas, tá bom? Benignidade é merecida. Imerecida, né? Benignidade imerecida. Olha lá, pastor, tenho medo de batizar, porque na minha visão só pode cear quando o pecado durante o mês. Aqui depois eu posso responder também sobre isso. Sim, a irmã também sabia sobre isso. Eu já vi que muitos deram a confissão de fé. Para o batismo diz que querem ser batizados para fazer a do corpo de Cristo, sendo que essa resposta da confissão de fé está errada. Legal. O pessoal está falando sobre o batismo. Show de bola. Pessoal, então eu quero responder mais uma pergunta aqui. E logo depois dessa pergunta é algo muito legal aqui, pessoal. Muito bom que ficou aqui. A galera entendeu que entrou tá aqui até agora. Vamos lá. Olha essa pergunta. Essa aqui eu acho que é a mais polêmica de todas. Essa pessoa foi ensinada assim. E tem um grande ministério no Brasil, que não está só no Brasil, está no mundo inteiro, que ensina isso daqui. Olha só. Para ser obreiro, pastor, líder, a pessoa não pode ter filhos. E tem que entrar aí pelo caminho da vasectomia. A pessoa, para ser nesta denominação, nesta igreja, né, se diz igreja, para ser pastor você tem que fazer vasectomia, você não pode ter filho. Gente do céu, isso aqui está muito próximo daquilo que ensinou Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 a 3, que nos últimos dias
Os homens ensinariam doutrinas de demônios e até mesmo proibindo o casamento. Aqui está proibindo ter filho, é quase a mesma coisa. Se você privar um casal de ter filhos, você está proibindo ele de constituir uma família, porque uma família é o marido, a mulher e sua prole, seu filho. E tem um grande ministério do Brasil e mundo afora, pessoal, que proíbe os casais, os líderes, os pastores de ter filhos. Você sabia disso, pessoal? Você sabia disso? Manda aqui pra mim se você sabia disso, por favor, manda aqui pra mim. Tem gente falando aqui de algumas igrejas. E agora, eu quero entrar aqui com um irmão em Cristo que passou por isso. Ele vai entrar aqui na live comigo agora. Ele vai entrar comigo aqui agora. Ele já tá aqui na live e ele vai contar essa experiência que ele teve aí, junto com a esposa dele, de receber essa ordenança. Que ele teve que passar pela vasectomia e não pôde ter filhos, não puderam ter filhos para ele exercer o ministério de pastor. Gente, isso é o cúmulo da heresia. Eu queria pedir aqui pro nosso irmão Gonçalves mandar para mim o convite aqui que eu vou te receber aqui agora, irmão Gonçalves. Eu vi que o senhor estava aqui na live aqui. Vou esperar o senhor mandar o convite aqui. Manda o convite aqui para mim te aceitar, irmão Gonçalves, por gentileza, tá bom? Manda aqui que ele vai entrar aqui comigo agora e ele vai contar para nós aqui como foi essa experiência aí que ele viveu com a esposa dele. Pessoal, ele já vai entrar comigo aqui, segura aí que ele vai entrar comigo aqui agora. Vai ser um prazer receber o nosso irmão Gonçalves aqui. Eu já aceitei ele, peraí, aceitar. Não sei por que não tá indo, pessoal. Eu não sei por que não tá indo. Peraí que eu vou tentar convidar você, irmão Gonçalves, mas não tá indo. Peraí que eu vou te chamar aqui. Peraí, irmão Gonçalves, que eu vou te chamar aqui, porque eu fui te receber aqui, não foi, meu irmão. Só um momento. Peraí, pessoal. Peraí. Ah, apareceu. Eu mandei o convite aí, irmão Gonçalves. Aceita esse convite aí, por gentileza. Você entrar aqui e contar pra nós essa experiência, porque eu tentei te receber aqui pelo seu convite, não foi. Opa, Gonçalves não está conseguindo participar. Tá acontecendo alguma coisa que você não tá conseguindo entrar, irmão Gonçalves. Nossa, eu quero tanto que o senhor entre aqui. Tô tentando te aceitar de novo. Manda de novo o convite. Opa, agora foi. Opa, meu irmão. Graças a paz, querido Boa irmão noite. Gonçalves. Como é que você tá, querido irmão? Hoje eu estou bem. Que maravilha, que prazer imenso te receber aqui nessa live. O senhor não sabe como é importante ter o senhor aqui para compartilhar conosco, né? Isso tudo que o senhor e a sua esposa viveu debaixo desse jugo maldito, né? Eu não tenho medo de usar esse termo, um jugo maldito que colocaram sobre você e sua esposa aí, privando vocês de terem um filho. Gente, isso é um absurdo. É ir contra a ordenança de Deus. Deus estipulou a família para que a família, o marido e a mulher, tivessem filhos, né? Mas eu vou deixar o irmão aí ficar à vontade, pessoal. Esse daqui é o nosso irmão Gonçalves, né? Que viveu debaixo dessa ordenança maldita e ele vai falar para nós aí como é que foi essa experiência. Fica à vontade, irmão Gonçalves. E muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu, professor, e boa noite a todos. Bom, eu fui para essa instituição muito novo, no ano de 1996. Eu tinha entre 15 para 16 anos. E tudo referente ao evangelho eu aprendi dentro dessa instituição. E dentro dessa instituição a gente era orientado, entre aspas, a não seguir nenhuma outra direção de fora. A gente não poderia ler livros algum. O livro que a gente poderia ler é só da instituição, do líder da instituição. E a gente bebia só daquela água. Típico de seita. Então, exatamente. Tudo que eu aprendi era dali. Então, por exemplo, dentro dessa instituição, questionar é pecado. Meu Deus. Você não pode questionar. O maior crime dentro dessa instituição é você questionar. O líder é a autoridade máxima inquestionável. Se você comentar alguma coisa contra o que o líder falou dentro da instituição, você é chamado de caído, você está fraco, você está mal com Deus, você está com maus olhos e por aí vai. E nisso, eu entrei, eu tinha aquele desejo de fazer a obra de Deus. E eu entrei para fazer a obra de Deus.
na minha inocência. A primeira igreja que eu assumi, professor, eu levei um susto. Por quê? Eu não sei se outras denominações têm, mas nessa igreja tem metas financeiras. Meu Jesus amado, era tipo uma Você, empresa. você não pode cair um mês da instituição. Você fala no Que era recurso falado financeiro. assim. A entrada. Exatamente. A entrada. Se estava dando muita gente ou pouca gente, não importava tanto. O que importava é que o mês, o crescimento do pastor dentro dessa instituição não era a quantidade de pessoas batizadas nas águas, não era as pessoas que aceitavam Jesus, mas sim, um número financeiro. Meu Deus do céu. Então, a primeira igreja que eu assumi dava um valor, era a primeira, 6 mil, aí foi para 11 mil. Então, dali eu comecei a pegar igrejas maiores, porque quanto mais resultado você dá, e eu achava que aquilo era certo, mais abençoado você é. Você é abençoado nessa instituição pelo resultado econômico que você dá. Me desculpa te cortar, o querido pastor, mas é realmente fazer negócio do evangelho, né? Se tornar um profissional da fé, né? Ser um mercenário. Exatamente. Quando o mês não estava tão legal, a gente ficava assim, não, vou fazer uma campanha, porque era algo que era tão natural. E a gente não conhecia outra coisa a não ser aquilo ali, que a gente achava, não, isso aqui é Deus. Vinha aquelas questões na mente assim, poxa, será que isso está certo? Aí na hora a gente falava assim, está amarrado em nome de Jesus, isso é a voz do diabo. Era desse jeito, pastor? Desse jeito. A gente mesmo aprendeu a repreender esse tipo de pensamento. Pensamento que vinha do seu próprio raciocínio. Esse negócio não está certo, você repreendia. Exatamente. É muita campanha, é campanha segunda, é campanha terça. Para não ser também injusto, quarta-feira não tinha campanha. Quarta-feira a gente buscava o Espírito Santo, mas quinta-feira tinha campanha, sexta-feira tinha campanha, sábado tinha campanha, domingo tinha campanha. Tudo para arrecadação. O que os membros não sabem é porque tem uma meta financeira para cumprir até o final do mês. Aí o pastor tem que correr atrás. Tem que correr, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que dar resultado. É uma empresa. Se Deus é com ele, ele tem que crescer. Se Deus é com aquele pastor, ele tem que crescer. Se ele não cresce, é porque Deus não é com ele. Ele está mal. Meu Deus do céu, gente. Isso é uma realidade. O pastor, ele é medido dentro do seu cargo ministerial pelo resultado que ele dá financeiro. Gente do céu, isso é horrível de ouvir. Exatamente. E depois tentaram tirar um pouquinho isso, mas depois que a semente está plantada, você não está entendendo? Tentaram disfarçar, porque eu tinha uma certa posição dentro dessa instituição, que um dia, assim, eu consegui ver um e-mail que falava assim, olha, se o pastor não está crescendo, tira ele de lá sem saber que o motivo é dele não estar crescendo. Meu Deus do céu! Entendeu? Então, aí professor, para não me estender muito na sua live... Não, fica tranquilo. O tempo foi passando, a gente vai amadurecendo. Lá a gente não faz teologia. Tudo que a gente aprende é o que eles passam mesmo. Imagina aí um garoto que veio do interior. Eu sou de Itaperuna, eu vim do interior de Itaperuna. Itaperuna já é o interior do estado do Rio de Janeiro. E eu vim do interior de Itaperuna. Eu arei terra, candeei boi, plantei arroz, plantei feijão. Homem do campo. Eu fui agricultor, homem do campo. Então, tudo que eu conheci do evangelho era o que eles me passavam. Eu achava muito normal e eu me cobrava muito quando vi um pensamento contrário disso. Contrário do que eles falavam. Eu me lembro de uma das reuniões que já estava assim, por eu estar lendo muito a Bíblia, eu me preocupei em fazer um curso de teologia à distância. Ninguém poderia saber. Estudar escondido. Tinha que estudar escondido. Escondido. E eu começava a ler o texto todo, mas eu falava assim, meu Senhor Jesus, não é o que está... O sentido não é esse. Aí. O sentido não é fazer campanha para tirar dinheiro das pessoas. É uma coisa tão espiritual, mas aí entra aquela briga interior dentro de você. Porque você aprendeu de uma forma e você começa a pensar, poxa, eu estou mal com Deus. Portanto, quando eu estava de regional Regional é um pastor que toma conta de outros pastores
de uma sede que toma conta de outras De uma igrejas. grande região. Entendeu? Então, de regional, chegou uma guerra tão grande dentro de mim que teve uma reunião no estado por um bispo dessa instituição que falou assim, você que está mal com Deus, vem aqui na frente. E eu fui, e naquele dia eu fui o único aí. Aí eu saí dali, eu falei assim, perdi a região porque todo mundo viu que eu estou mal com Deus. Mas o mal com Deus que eu estava era essa guerra. Dentro de você, já de não aceitar essas heresias. Exatamente. Eu olhava para a Bíblia e olhava para o que eles passavam. Então, era tipo assim, uma maquiagem. Eu costumo dizer que usavam o evangelho como um meio para se ter poder, para se ter dinheiro. Meu Jesus. Então, o evangelho lá dentro eu comecei a enxergar que era apenas um meio. Um meio. E eu falava, Jesus é o começo e o fim. E é um meio também, porque ele é o caminho. Mas dentro da instituição eu comecei a ver que política, o evangelho era um meio para ter poder político. Dinheiro, o evangelho era um meio para ter dinheiro. E mídia, o evangelho era um meio para ter mídia. E a mídia que eles têm é muito forte. É muito forte. Sim. E o tempo foi passando e eu falei, meu Deus, me dá uma direção. Até que um dia eu fui ler a Bíblia e aquela mensagem, não sei se você já deve ter lido, sai do meio dela, meu povo. Babilônia, Apocalipse. Exatamente. Apocalipse 17. E aquilo ficou dentro de mim. Aquilo ficou, sai do meio dela. Eu falei com a minha esposa, e quando Deus faz algo, a obra, é tudo muito perfeito. É né? Deus que te buscou mesmo, pastor. Isso é maravilhoso ouvir isso. E a minha esposa, eu falei assim, Sara, está acontecendo isso, isso e isso. Ela falou, eu também estou pensando dessa mesma forma. Glória a Deus. E aí eu pensei assim, eu vou pregar o evangelho e salvar as pessoas. Tava lá dentro Portanto, aí. em várias igrejas, lá dentro, em várias igrejas que eu passava, muita gente chegava e falava assim, pastor, o senhor é muito diferente. Eu, por quê? O senhor não fica falando de dinheiro, não. Olha que O bacana. senhor prega a Bíblia, o senhor fala de Jesus. E eu falava, Sara, que tristeza. A instituição que eu estou de pastor não ensina a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Não ensina o evangelho. E aí, com esse pensamento, chegou um momento que mudou a direção da instituição e veio a outra direção, que é o genro do líder. E a gente só podia pregar o que eles mandavam. Eu não tinha mais liberdade para pregar a palavra lá dentro. O esboço vinha montado que tinha que pregar? Exatamente. Vinha tudo. Porque antes já era contraditório, mas era uma campanha que a gente fazia, ia para o altar, dobrava o joelho, buscava a direção de Deus. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, abençoava as pessoas. E eu falo também, professor, que essas igrejas hoje, eu enxergo assim, elas trabalham com muita probabilidade. Você pega 1000 pessoas, faz uma campanha, provavelmente vai ter algumas pessoas que deu certo para elas. Sim. Mas eu pergunto, como que 1000 pessoas seguindo a direção do Espírito Santo, só 5 que teve resultado? Se todas fizeram a mesma coisa. E aí, como explicar? Mas uma não fez, não teve resposta, porque esse era o argumento, não fez o perfeito. Mas ninguém é perfeito. Exato. Se ninguém é perfeito, ninguém consegue, por melhor que faça, fazer algo perfeito. E aí Desculpa te cortar, pastor. Desculpa te cortar. Eles usam a metodologia da meritocracia. Né? Você precisa fazer para receber. Igual era no Velho Testamento. Você tinha que fazer um sacrifício, fazer tudo aquilo para você receber. Se não fizer, Deus não vai te abençoar, sendo que hoje você vive na graça. Você recebe porque é favor imerecido. Então, mas só que para essas denominações, e principalmente a qual eu fazia parte, o Novo Testamento não é legal. Desmantela eles. Não dá dinheiro. Desmantela eles inteirinho. Exatamente. Não dá dinheiro. O Novo Testamento manda assim, quando trouxer a oferta, você divide com o necessitado. Eu imagino o desespero deles com esse texto.
Entende? Não, eu preguei já esse texto falando assim, olha, não havia nenhum necessitado, mas porque o que eles tinham dava. E Isso é o quando você dá evangelho. para Deus, você recebe. Só que Deus, depois eu comecei a entender, já estava ali. O fruto já estava ali para compartilhar com os necessitados. Exato. E aí o Espírito Santo foi abrindo os meus olhos. Hoje, a condição financeira, porque eu estou recomeçando a minha vida com 41 anos de idade. Eu não tenho uma profissão. Quanto tempo o senhor ficou lá dentro? Eu fiquei de 96 até 2020. Meu 24 Deus, anos. meu, 24 anos. 24 anos. E de pastor, eu fiquei 13 anos. De pastor, fiquei 13 anos. Entendeu? E eu entrei casado. Então, quando você entra, você não é obrigado, e aí vamos entrar no assunto principal, a fazer a vasectomia. Você não, para entrar, você não é obrigado a fazer a vasectomia. Só que depois que você entra, há uma pressão. Há reuniões só para falar disso. E nas reuniões, você não é obrigado a fazer a vasectomia, porém é o seguinte, pastor que não faz a vasectomia é porque está contra o propósito de Deus. Pastor que não faz a vasectomia é porque ele tem o seu sonho pessoal, não está vivendo os sonhos de Deus. Pastor que não faz a vasectomia não está com a vida no altar. Se ele tivesse com a vida no altar, ele faz. Então, isso é bizarro. É uma bomba. Isso é demoníaco, pastor. Isso é demoníaco. Exatamente. Só que para quando você está naquela bolha, você vai concordando. Você vai concordando. Eu, como regional, eu já vi casos de um pastor da região, a esposa tem um filho, a filhinha com 2, 3 meses de nascido, mandar lá do Rio para Manaus. De propósito, só porque teve filho? De propósito. Mandar para a pior igreja. Porque não é almas, né? Como se fosse um castigo para eles. É um castigo. Então, e sem condição nenhuma. É mandado para um outro estado sem condição nenhuma. Nenhuma. E dentro dessa... Aí foi mudando a coisa, foi apertando mais. O solteiro, o pastor solteiro para casar, ele só pode casar se ele fizer a vasectomia hoje. Antigamente não, ele casava e logo depois da lua de mel fazia a vasectomia. Mas... Tem que fazer antes agora, tem que fazer antes de casar. Agora é antes. Meu Deus da glória! Entre os dois sonhos do pastor. Primeiro, o sonho de servir a Deus no altar. É condicionado a fazer a vasectomia. Você tem que fazer a vasectomia porque se você tem o sonho de servir a Deus, você vai se dar 100% para Deus. Com o filho, você não consegue fazer. É uma distorção e depois terrível da outro Bíblia. sonho, e depois outro sonho, casar. Qual homem que não quer ter a sua esposa do lado? Até porque a vida de solteiro dentro da instituição, você dorme dentro da igreja, né? Do templo. Você vai ter que lavar suas roupas ou pagar alguém para lavar. Você não tem privacidade nenhuma. Então, junta duas coisas. O pastor, ele quer servir a Deus e ele quer casar. Então, ele vai e faz a vasectomia. Sem nenhuma pressão. Porque quando um solteiro não quis fazer a vasectomia, foi mandado ele de volta para o estado dele, para a sede que ele era auxiliar. Mandaram a noiva terminar o noivado, mandou a noiva terminar o noivado porque falou que ele estava caído. Obrigaram a terminar o noivado. Porque o cara se recusou. O noivado. Exatamente. E o estadual, no caso, pisou no menino até o menino pedir para sair da obra. Porque não poderia se mandar embora por mandar, porque vem um processo. E depois que o pastor faz a vasectomia, o pastor que foi induzido, orientado, e não é no hospital, é no lugar, por exemplo, você aluga um escritório num canto, paga o médico vai lá e faz. É meio que um negócio debaixo dos panos. Exatamente. Porque pelo hospital tem que ter mais de 30 e poucos anos, tem que ter acho que 2 filhos, alguma coisa assim, né? Eu acho que hoje, acima de 24 anos, com 2 filhos, se consegue fazer dentro da lei a vasectomia. Eles fazem, então, de forma totalmente clandestina. Exatamente. Exatamente. E eu... Olha, desculpa, pastor.
distorcendo a palavra de Deus, ensino contraditório, de demônios e ainda agindo fora da lei, fazendo cirurgia em lugar escondido que é contra a própria lei do país. E o interessante, professor, que todo mundo acha isso muito normal. Meu Deus do céu. Muito normal. Eu até comecei a fazer algumas denúncias mais fortes na minha rede social, depois eu diminuí um pouco a forma, porque às vezes a gente está falando a coisa certa, mas usando a fórmula errada. Porque a liderança não se incomoda. Eles têm poder para comprar político, para comprar justiça. Eles têm poder. É milionária, essa igreja é bilionária. Mas os membros que sofrem, quem compra o barulho deles são os membros. E muitos membros chegam no meu particular, na rede social, e falam assim, deixa isso para lá. Eu sei que tudo isso acontece, mas eles vão prestar conta a Deus. Nenhum membro chegou, até hoje, que eu já fiz algumas denúncias e tal, nenhum chegou para falar assim, é mentira sua. Não. Eles falam assim, eu sei que é verdade, mas vai escandalizar muita gente e as pessoas vão sair. Eu falei, mas as pessoas não estão no caminho de Jesus. É o que eu falei no começo da live. Essa é a questão. Tem que denunciar, sim, é o papel do cristão, denunciar o erro. Exatamente. E quando a gente volta na Bíblia, por exemplo, pode ser que eu esteja enganado, mas agora que eu estou conhecendo mais profundamente a Bíblia, que eu estou lendo, eu faço um estudo, a igreja que eu vou, ela passa um estudo, eu estou mergulhando no estudo. Os profetas que eram escolhidos, pelo que eu entendi até hoje, não eram os sacerdotes que serviam no templo. Vinha de fora. Justamente para pregar contra os sacerdotes. A corrupção que tinha instaurada dentro do sistema religioso. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Então, falando da minha história e resumindo, eu fiz a vasectomia com 27 anos, saí de Macaé, fui para o estado do Rio. Eu fui, era uma viagem de 3 horas, fui num carro e voltei no mesmo dia, operado. Meu Deus! Morava num apartamento que era no 3º andar, tinha que subir escada, operado. 2 dias depois eu estava fazendo reunião, operado, cheio de dor. E com um sonho gigante dentro de mim de querer ser pai. Meu Deus do céu! Eu não sei se quem é da cidade tem esse sonho, mas quem é do interior, que foi criado numa casa cheia de crianças, né? 4, 5 filhos, você cresce tendo esse sonho. E esse sonho dentro de mim, eu me sentia um pecador dentro da instituição. Um pecador. E o tempo passou, a minha esposa, com 37 anos, teve um problema no útero. E teve que tirar o útero. Meu Deus! Então, hoje, o meu sonho de ser pai e o sonho da minha esposa de ser mãe, um pelo fato de eu ter feito a vasectomia e outro pelo fato de ela ter tirado o útero, morreu. Claro que Deus é Deus dos milagres. Sim, Deus perfeito. É grandioso. Mas eu continuo amando a Deus. Eu aprendi a amar Glória Deus, a Deus tendo filho ou não tendo filho. Eu sei que Deus não tem nada a ver com essa situação. Com essa situação que é criada dentro do sistema religioso, né? E depois, conversando com alguns antigos, eles falaram, não, mas no início não era assim. Se tornou assim depois que o líder descobriu que as 2 filhas são estéreis. As 2 filhas são estéreis, né? Aí você vai juntando uma coisa com a outra. E falava que a mais velha, quando via uma esposa com um bebê, chorava. Porque ela não poderia dar luz. Simplesmente por causa das filhas do líder. Mas são histórias. O fato é que a lei existe dentro desse sistema. Nós passamos por isso. As pessoas falam, mas ninguém colocou uma arma na sua cabeça. A pessoa que pensa assim, ela não viveu a vida. Não sabe a lavagem ela não sabe que passou aqui, né, pastor? A lavagem feita aqui, né? Desde quando começou. A lavagem, a pressão psicológica, a pressão. Você é colocado de lado. E dentro desse sistema, e eu vejo que em todos hoje, há uma ganância colocada dentro dos pastores de crescimento. Resultados. Não de almas. O pastor tem que crescer. Qual é o pastor que cresce? Aquele que pegou uma igreja ali, como eu já peguei com 36, largou com 80. Pegou com 100, largou com 200. 200 mil. Né? As pessoas não têm noção de quanto
a movimentação de dinheiro dentro dessas igrejas é... Hoje, se eu acredito, professor, se essas igrejas fizessem ação social, não teria um morador de rua. Eu Porque é concordo. muito dinheiro. O tanto de dinheiro que É entra ali, eu muito concordo, não teria dinheiro. ninguém na rua. E dinheiro que entra. Então, e fora que o evangelho é totalmente distorcido. E hoje essa é a minha maior guerra. Portanto, eu saí do sistema, eu poderia abrir um... A minha mãe fala, por que você não abre uma igreja? As igrejas que você passava era cheia. Eu falei, mãe, eu estou desaprendendo tudo que eu aprendi de errado e eu estou aprendendo o que é certo. Por enquanto, mãe, eu sou aluno e você sempre um aluno, Glória a Deus. mas um aluno não tem condição ainda de ser professor. Glória a Deus. Sabe o que o senhor me lembrou, pastor? Sabe o que o senhor me lembrou? Uma frase clássica de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ninguém pode levantar para ensinar se não sentar para aprender. Você está correto. Exatamente. Então, esse é o meu momento de cura, porque a gente saiu muito machucado, muito decepcionado, porque foram anos, 24, 25 anos, você aprendendo um evangelho que não é evangelho. Um caminho que, pior do que ficar parado, é você entrar no caminho errado. Entendeu? Exato. Então, eu estou desaprendendo tudo. E a gente está colhendo isso a cada dia, porque se levantar com 40 anos, as pessoas não têm noção do preço, acham, saiu porque quis. Não, a gente viu a realidade da instituição, de como funcionava ali dentro da instituição. As campanhas eram feitas, vai arrebentar. Aí para frase clássica, né? não, as pessoas vão ser muito abençoadas, mas ao arrebentar é a campanha que dava dinheiro. Exato. Tinha que dar. Campanha que não desse dinheiro e superasse a expectativa. O domingo muito bom era o domingo que a oferta era muito boa. A oferta era muito boa. Ô, pastor, deixa eu fazer. O senhor que teve muito tempo lá dentro desse grande ministério aí, pregava-se salvação lá dentro, volta de Jesus, porque eu tenho parentes que fazem parte até hoje desse grande ministério e tem alguns deles que não gostam dos meus conteúdos porque eu discrimino mesmo e aponto os grandes erros que tem lá dentro, não só desse, mas de vários outros. Em especial, esse dia eu fiz um vídeo contra o ensino contraditório desse segmento evangélico e uma parente minha, uma tia minha, expressou lá que estava revoltada comigo, não gostou porque ela faz parte, né? Gosta de ser enganada, mas ela já foi alertada várias vezes. Né? E ela eu nunca vi ela falar sobre salvação, sobre volta de Cristo, nem sabe como vai ser. Como que era lá dentro? Vocês podiam ensinar isso quando o senhor ainda estava cegado ainda por esse sistema? Porque depois que o senhor abriu os olhos, eu tenho certeza que o senhor pregou sobre isso. Mas e antes? Então, não adianta a gente falar da verdade e criar um fato que seja mentiroso. Se prega a verdade, se prega a salvação, se prega o batismo nas águas, também vai muito de cada pastor. Só que é um detalhe, isso é um detalhe. Não é o foco principal do detalhe. Não é o principal. Mas se prega a salvação, se prega Jesus. Mas hoje eu entendo o seguinte, como que o falso profeta vai enganar uma pessoa que quer Jesus? Falando de Jesus. Não é o que fala, mas é o fruto que dá. E o fruto não é o resultado que é visto por todos, porque a figueira tinha folha. De longe todo mundo falava, a figueira é bonita, a figueira tem folha, mas não tem o fruto. O fruto é quem eles são. É o que eles são. Por exemplo, se um caso de um pastor ele tiver que ser jogado na rua, se ele contrariar a liderança, ele é jogado. Não importa quanto tempo que ele serviu. Meu Deus do céu. Não importa se ele vai morar debaixo. Não importa. Ele vai ser jogado. Jesus. Então, a questão de salvação vai muito de cada pastor. Eu pregava a salvação. Até porque você não consegue, eu penso assim, você não consegue hoje ter uma instituição que prega Jesus se não pregar a salvação. Mas só que não era o bolo total, era uma partezinha do bolo, porque
para chegar a tal ponto, eu tinha que ter isso aí. Tinha que ter. Então, se pregava, mas não era uma coisa profunda. Por exemplo, não sei o seu posicionamento. Hoje eu creio que a volta de Jesus vai ser depois da tribulação. Eu também. Pelo que eu leio. Pelo que eu leio Exato. na Bíblia. Posição chamada pós-tribulacionismo. Exatamente. E eu entendo que é um fundamento. A gente aprendeu na instituição que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Pré-tribulacionismo. E era uma coisa muito superficial. Batismo com o Espírito Santo. Qual é a evidência dentro da instituição? Falar em línguas. Eu não conheço, eu desconheço como evidência de batismo Exato. falar em línguas. Exato. Mas eu aprendi isso estudando. Mas não porque era orientado o estudo. Pelo contrário, eu já vi pastor ser castigado porque descobriram que ele estava fazendo teologia. Então, existe uma pregação, existe, assim, quarta-feira, dentro dessa instituição, eu vou ser sincero, é algo muito bonito. Por exemplo, do altar para frente é uma coisa, do altar para trás é outra coisa. Então, hoje, essa semana eu ouvi um vídeo de um pastor que falava assim, como conhecer um falso profeta? O falso profeta é aquele que te ajuda, você chega destruído na lama, ele te ajuda a se levantar. Depois que você se levanta, ele fala, agora você não pode me deixar por nada, porque eu te ajudei. Ele faz aquela pessoa ser escrava dele. Exato. Então, quando a gente aponta, aquilo está errado. Porque Jesus, ele vai fazer, quando há uma pessoa sincera, ele vai fazer. Jesus não está olhando para a placa de igreja nenhuma. É coisa de homens. Mas os erros que eles cometem, a forma que eles manipulam o evangelho, hoje de fora eu falo assim, meu Deus, como que tem coisas que eu fazia porque eu era cego. Hoje eu não faria isso. Corrente de libertação, aonde está isso na Bíblia? Sem base nenhuma. Banho do descarrego, aonde está isso na Bíblia? Não existe. Tá entendendo? Exatamente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo quando você é sincero e busca. Não é só ser sincero, professor, é buscar o conhecimento. Com certeza. E para a escritura. O problema das pessoas é que elas desprezam muito o conhecimento. Não é tão necessário. Então, resumindo, a minha história foi essa. Eu comecei com uma intenção boa de ganhar almas, de pregar o evangelho, só que eu vi que lá dentro o evangelho era apenas um meio. E tem um detalhe. Pastor, dentro dessa instituição, e eu vou te falar por quê, e eu entendo isso hoje, não pode ter casa, não pode ter dinheiro no banco, não pode ter nada. Ele é literalmente um escravo da instituição. Meu Deus do céu. Porque uma das guerras que dentro de mim era o seguinte, depois de 40 anos de idade, sem uma profissão, o que é que eu vou fazer da minha vida? Com uma esposa. Meu Deus. Então, eu conheço muita gente, não estou aumentando nada, mas muita gente lá dentro hoje que me liga, conversa comigo, que só não sai porque não sabe o que fazer da vida. Não tem para onde ir, não tem profissão, não tem nada. Exatamente. E eu sempre falo, olha, sai. Se você conheceu a verdade e está vendo que tudo aí está errado, é melhor você ter o pão nosso só de cada Deus dia vai amparar. e ser salvo do que ter... Porque eu tinha uma ajuda de custo boa. Eu tinha. Eu não posso falar que eu não tinha, porque eu tinha uma condição e eles me davam uma ajuda de custo boa. Essa ajuda era relacionada a tudo que entrava, que você cuidava. Uma porcentagem. Não tem. Antigamente tinha porcentagem do jornal, mas depois foi cortando isso. Foi cortando. Essa ajuda é fixa. Ela é fixa. Então ela é para você viver, para você vestir uma boa roupa, né? E aí entra, mas você não tem que ter vaidade, mas você vai numa reunião que tem uma pessoa usando uma roupa lá, Dolce & Gabbana, e você é levado também. Você sente um mendigo dentro desse círculo de gente quando você não está com a roupa de marca também. Então, o seu dinheiro acaba sendo, primeiro,
você não pode ter um sonho de construir uma casa, de fazer nada. Você acaba gastando o dinheiro todo. Você não pode juntar dinheiro no banco, você não pode comprar um terreno, você se torna um escravo, literalmente, do sistema. Meu Deus do céu. Coisa diabólica. E tudo isso é feito para chegar nessa situação. Quando o pastor quiser sair, porque, por exemplo, se você tem uma condição financeira e você se depara com isso, você não pensa duas vezes para sair. Exato. Não, vou sair daqui. Mas quando você não tem uma condição, você começa a pensar, o que eu vou fazer? Você não pode receber família na sua casa. Não pode receber parente? Não, você recebe meio que escondido. Jesus amado. E não pode assim, minha mãe vai passar uma semana aqui. Não pode. Não pode. E vai ter contato com a família. Isso é uma lei. Exatamente. E tinha reunião, você não pode ficar ligando para sua mãe, para o seu pai. O que acontece que você não pode falar, você vai fazer vasectomia, você não pode comentar com Era ninguém. exclusão total. Então você... Eles ensinam a separação dos entes queridos. Gente, em vez de se aproximar, separar. Não, separa. E aí ensina aquele versículo assim, aquele que não odiar. É o que eu falei, distorce. Recorta o contexto inteiro, aquele meu que Deus não do céu. odiar o teu pai e a tua mãe. Então, tá vendo? Você quer salvar, tem que odiar, tem que abandonar, Olha. tem que renunciar a tudo isso. Papel do inimigo mesmo. O primeiro que distorceu a palavra dele foi o diabo. Eles fazem igualzinho. Não, é uma imitação. É uma imitação. Agora me gerou uma dúvida, pastor. Os pastores lá dentro, quando tem bastante tempo de ministério, eles são jubilados? Não sei se o senhor sabe que o termo jubilado seria tipo... Ele vira um pastor de honra e a igreja sustenta ele pro resto da vida. Quando tem uma troca, tipo assim, o pastor fica lá 40 anos, aí ele agora vai sentar, porque já cumpriu lá, e a igreja vai cuidar dele, da família dele, com um salário, e coloca outro mais novo. Isso acontece lá dentro? Olha, o último caso que eu vi de um pastor que se aposentou era que o líder do país queria cortar a ajuda de custo dele. Queria viver só da aposentadoria. E aí ia se pagar o aluguel, né? Mas imagina só um pastor que ganha aí R$5.000, vai agora ganhar, depois de tantos anos de dedicação, vai ganhar aí 1.400 por mês. Remédio, isso e aquilo, outros gastos. Não mantém. Hoje você não vive com R$1.000, você sobrevive. Você sobrevive. Exato. Com R$1.000. Então, assim, não há honra. Há honra para quem está lá em cima. Quem deu muito resultado, quem cresceu muito, quem tem uma confiança muito grande da liderança, viu muita coisa da liderança. Eu falo que ninguém é perfeito, mas caráter é caráter. Eu não sou perfeito. Pode falar, ele é meio rude, ele pode ser meio tolo, mas não pode falar do meu caráter. As pessoas não podem apontar para mim e falar, ele não tem caráter. Então, quem sabe de muita coisa lá dentro tem uma certa regalia. Faz parte da panelinha, né? Do povinho lá de cima. Exatamente. Eles falam cúpula, né? Cúpula. Quem faz parte da cúpula tem lá os seus benefícios. Até porque a ajuda de custo é muito alta. Eu já me deparei com um bispo que ganhava mais de R$50.000. Meu Deus do céu. Então, assim, tem uma vida diferenciada. Tem uma vida diferenciada. Agora, honra, não tem, não. Honra não tem. Até porque honra, o homem pode até tentar dar, mas quem dá honra é Deus. Né? Glória a Deus, aleluia, exato. E Deus está longe dessas pessoas. Portanto, é uma coisa simples de se analisar. A liderança é bilionária. Se eu não me engano, é o mais rico do Brasil, pelo menos é o mais rico. Exato. Você não vê dividir essa riqueza, ou pelo menos fazer assim, vamos pegar metade do que eu tenho e dividir com os pobres. Você não jamais vão fazer isso. Não tem isso. Eu já levei ajuda de custo de pastor para aumentar, porque o pastor tinha um filho e estava passando necessidade, e a resposta que eu tive foi a seguinte: se ele quer ganhar mais, ele tem que crescer. Meu Deus. Se ele não crescer, é uma empresa, né? Ele vai continuar nessa coisa mesma da empresa, situação. Bater meta. É a empresa. É a empresa. E a tristeza é o seguinte: eles alimentaram os membros dessa instituição. Eu saí
eu nunca traí a minha esposa está comigo, saí sem nada, mas quem sai de lá ou é adúltero ou roubou, quer dizer, quem saiu de lá alguma coisa de errado fez. Eles colocam um nome, né, pra tentar humilhar, coloca lá como fez alguma coisa errada. Faz um assassinato de reputação. Por quê? Quando um membro me vê numa rede social falando qualquer coisa, eu já não vou ter mais credibilidade. Só aqueles que me conhecem mesmo, porque tem gente que me conhece e fala, pastor, eu sei que o senhor não fez isso, não. Mas há um assassinato de reputação para que o que se falar depois não há crédito. Para não ter credibilidade. É típico de seita. Exatamente. Aí, quem saiu perde totalmente para eles, porque eles estão preocupados com quem está lá dentro. Portanto, por exemplo, se tiver que comprar um juiz, compra. Eles têm dinheiro. Não vê que um juiz é uma alma. Manda o advogado mentir. Por exemplo, já teve caso de um pastor que foi para ser testemunha da instituição contra um outro pastor que saiu, que depois ele saiu, ele ficou tão mal depois dessa audiência, porque o advogado orientou ele a falar o seguinte: você tem que falar que tem 30 dias de férias, a gente não tinha. Você tem que falar que recebe 13º, você recebia há um tempo atrás, depois parou de receber. Você tem que falar que não é preso à instituição, você é livre para fazer a reunião que você quiser, o dia que você quiser, e você pode viajar para onde você quiser. Tudo isso é mentira. Para mentir descaradamente. Exatamente. Então não há um cuidado com almas, porque se houvesse um cuidado com almas, o advogado é uma alma, não pode ver um mau testemunho, ainda mais daqui de dentro. Já viu o advogado e já viu que é tudo errado, é tudo mentiroso. Exatamente. O pastor que está indo testemunhar é uma alma. Então não há cuidado, não há o professor intenção de almas. É tudo meio. Vamos pregar salvação por quê? Tem que pregar, porque senão fica feio. Sabe? Se você abre uma igreja evangélica e você não prega a salvação, fica feio. Então vamos pregar a salvação. Só para pregar, né? Mas tem que cumprir o protocolo, né? Tem que cumprir. Tem que cumprir. Mas o final tudo é para uma coisa só. É poder, é dinheiro. Exatamente. E hoje, com o avanço das redes sociais, não tem como mais esconder. Mas mesmo assim o líder bate no peito e fala assim, eu não tenho nada. E eu falo assim, meu Deus do céu, se ele não tem nada, quem é que tem então? Né? Porque quem não tem nada é bilionário. Quem não tem nada tem um hospital, tem um banco, tem uma rede de televisão. E tudo isso, aí que eu falo do meio. Do meio. Que era, por exemplo, a mídia era para ser usada pela instituição para se pregar o evangelho. Mas, ao contrário, a mídia usa a instituição. Exato. Então, tudo com respeito ao evangelho é um meio para se chegar a algum lugar. E eu sinto muito pelas pessoas que se sentem magoadas quando a gente fala a verdade. Hoje eu estou mudando a fórmula de falar, porque realmente, quando você crê naquilo ali, você acaba sendo machucado. Mas mesmo assim, as pessoas... Eu não tenho o costume de seguir quem eu não concordo. Mas mesmo assim, as pessoas, sem concordar com a gente, acabam seguindo. E eu falo, é uma ação do Espírito Santo para abrir os olhos dessa pessoa. Exato. Porque não tem porquê dela estar. Se ela não concorda com você, ela não tem porquê estar na sua live. Se ela não concorda comigo, ela não tem porquê ela estar na minha rede social. Mas é uma ação do Espírito Santo. Então, eu passei por isso. Eu paguei e continuo pagando um preço muito alto, mas graças a Deus que Jesus abriu os meus olhos. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje eu sei o que é o evangelho depois da cruz. O que significa o depois da cruz. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. É claro que a gente leva um baque muito grande. Você se depara com uma realidade totalmente diferente. Vamos dizer, profissão minha. Qual era a minha profissão? Era um pregador do evangelho. Mas de um evangelho distorcido. Então você recomeça tudo de novo. Estaca zero. Começa do zero.
Porque tem situações que você constrói um prédio, não tem como reformar o prédio, tem que derrubar o prédio e começar do zero. Porque tá tudo Porque a corrompido fundação ali, estava certo? errada. Começou errado ali, certo, vai dar tudo errado. Exatamente. Então, é isso mesmo. A vasectomia é um fato, tem que se fazer. Não tem a opção de não fazer. Se você não faz, é o que eu falo, se cria dentro de você a ambição de crescer, você não vai pegar a região, você tem que fazer vasectomia. Eu tive que orientar jovens a fazer a vasectomia. Meu Deus do céu. Eu tive que orientar. Porque era de cima. Ordem de cima que tem que ser cumprida. Porque lá dentro não tem essa questão assim, não, mas não tem. Você tem que obedecer. O servo não tem direito de falar, Submissão total. tem que obedecer. Exatamente, é isso aí. Submissão total, que é a escravidão. Totalmente escravo. Que é a escravidão. Escravo do engano. Exatamente. Então, hoje eu vejo as pessoas que estão lá dentro, principalmente que fazem essa obra, que sabem que é errado, que elas estão naquela condição de Israel no Egito, que chegou ao ponto de falar assim, nós éramos mais felizes como escravos porque nós tínhamos comida até, comia carne até se fartar. Exato. Entendeu? Então, muitos estão lá dentro nessa condição, porque tem a ajuda de custo, tem o teto para morar, e muitos têm a vaidade. Hoje eu perdi isso, eu tive essa vaidade. Senhor pastor. Sim, senhor pastor. Gosta do título, né? Da honra. Exatamente. Então, eles gostam disso. Sabe que aqui fora não vai ter mais isso? Aqui fora vão te chamar pelo nome. Ô Gonçalves, ô Mané. Então, essa realidade muitos não querem abrir mão, porque amaram mais a glória desse mundo do que a glória de Deus. Exato. Então, tudo isso que a gente viveu, hoje eu fico muito triste. Não tem como, por exemplo, hoje eu estou na fila para adoção. Vocês vão adotar uma criança? Vocês vão adotar uma criança. Vou adotar uma criança. Que bênção. Então, por quê? Porque humanamente falando, não tem como mais. Exato. Eu esperei uma esposa, eu encontrei uma esposa. Eu não vou abrir mão, porque eu já recebi orientação. Poxa, larga sua esposa, arruma outra, reveste essa vazia. Meu Deus. Pera, eu achei uma esposa. Eu fui abençoado por Deus. E eu fui injustiçado e eu não vou fazer uma injustiça com a mulher que eu amo. Exato, glória a Deus por isso. Entendeu? Então, a gente paga esse preço. Eu queria, porque quem tem um casamento quer ter uma família. Exato. Quem tem um casamento quer ter uma família. Entendeu? Então, hoje eu não tenho uma criança dentro de casa que eu possa ensinar algo. Eu tenho a minha esposa. Então, a gente vive essa guerra. Eu creio que Deus não vai desamparar a gente está lutando, mas está de pé. Exato. Está lutando, mas está de pé. Tá eu certo? fico feliz demais. Então, esse aí Vocês estão caminhando, estão nosso... superando tudo que vocês passaram, vão adotar uma criança, constituir essa família completa com filho, porque eu preciso ser sincero, quando você tem filhos, parece que você está mais completo, a sua família está mais completa. Não que o marido e a mulher não sejam completos, acho que as pessoas vão me entender. Não, eu entendo isso. Eu entendo isso, portanto, eu não abri mão, eu não desisti de ser pai. Exato. Eu não desisti. E a gente vai até o fim com Jesus. Glória a Deus. É o que eu falei. Existe vida fora da bolha. Hoje eu vejo que Deus é tão grande que Deus não cabe dentro da caixa que o homem criou. Glória a Deus por isso. Eu também da queria ideologia que o homem criou. Entendeu? Então, eu digo para todos que estão nessa situação, existe vida. E uma vida maravilhosa fora do sistema. Glória a Deus. Professor, eu sou contra o não congregar. Exato. Eu sou a favor dos irmãos se reunir para congregar. Tem que ter ajuntamento, concordo. Mas eu sou totalmente contra das ovelhas se tornar hoje um produto. Serem escravas. Eu sou contra. Exatamente. Comércio, né?
comece. Hoje eu sou a favor do seguinte, você é livre, quer fazer uma visita a uma igreja, porque lá dentro você é aconselhado a não fazer visita a nenhuma outra igreja, porque você não pode aprender um outro evangelho. Meu Deus do céu. Evangelho é um, mas ele sabe que a forma que ensina é diferente. Então, você não pode, porque você vai misturar o vinho, mas o vinho é Jesus. Ele é a alegria, ele é o O vinho vinho. é Jesus. Exatamente. Então, eu sou a favor de você ter essa liberdade. Eu vou fazer uma visita a uma igreja que eu vejo que ali se prega o evangelho, e eu tenho o coração de dar a minha oferta lá, de dar a minha oferta, de honrar aquele ministério, porque eu vejo que o pastor ali eu sou livre para isso. Glória a Deus. Mas até isso, dentro dessas empresas, você tem que ser escravo ali. Exato. Entendeu? Então, é mais, se eu falar mais do que isso, é o mais do mesmo. Mas tudo isso que a gente passou, viveu, superou. Existe vida fora do sistema com Jesus. Você não pode pensar também, eu vou sair da instituição e eu vou viver uma vida longe do evangelho. Jesus não tem nada, não tem compromisso com o erro humano. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus tem compromisso com o pecador, mas com o pecado não. Exato. Com o pecado não. Então eu entendo muito bem, é muito bem definido dentro de mim. Quando eu falo alguma coisa, as pessoas falam assim, mas vai escandalizar as pessoas. Eu falo, a verdade nunca escandaliza. Eu ouço isso A direto, verdade eu só ouço isso liberta. direto. Quem me acompanha sabe. Conselho de pastor da minha E cidade não é tentou me ódio. barrar, já fui expulso da Assembleia de Deus. Eita. E eles falam que a gente tem ódio, não é ódio, é amor. Amor pelas almas. É o amor exatamente que a pessoa conheça o evangelho. A gente não está em guerra contra o reino de Deus. Jamais. Mas nós queremos, porque hoje está uma banalização muito grande. Olha, cada vídeo que chega até mim, eu falo, meu Deus, como que a pessoa... É um macaco? É um ser humano? É uma galinha? É um papagaio? É um mercenário? Você não sabe. E hoje o pastor, eles tentam ofuscar o pastor, aquela pessoa que prega o reino de Deus, eles tentam ofuscar, matar, difamar. E eles fazem as pessoas acreditar que o que eles estão fazendo é o certo. E o interessante é que está tudo a um palmo do nariz. E as pessoas não conseguem enxergar. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Eles fazem de tudo para privar a pessoa do conhecimento. Porque se a pessoa for para a Bíblia, estudar a Bíblia, cai a venda, né? Assim como caiu a dos seus olhos, da sua esposa. Então, eu, por exemplo, eu passei nos últimos... Só para terminar, não vou tomar muito mais do seu tempo, que eu já tomei. Eu falo muito, Tranquilo. eu gosto de conversar. Mas, nos últimos anos, eu comecei a ensinar o evangelho. Então, eu sentava com os obreiros e perguntava, quanto tempo você tem de obreiro? 20 e poucos anos. Quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. Quantas vezes você leu o Novo Testamento? Nenhuma. Meu Deus! Por quê? Mas eu leio a Bíblia. Mas aonde? Aqui, quando se prega, não havia um incentivo. Eu comecei a fazer estudo bíblico. Eu comecei a ser anti o sistema. Deus te deu o privilégio de pregar lá dentro ainda, a verdade. Exatamente. Eu fazia reunião e as pessoas esperavam, assim, com os grupos, esperavam envelope. E eu pregava o evangelho e elas falavam assim, poxa, pastor, pensei que o senhor ia plantar o envelope que foi dado de manhã, como todo mundo faz, só deu um tapa na cara da gente, só pregou a palavra, ensinou a gente, fazia estudo. Então, tudo isso que a gente plantou, eu tenho certeza que vai dar frutos. Sem sombra de dúvida. Vai dar frutos. Tudo que a gente ensinou. Eu costumo dizer, professor, que a Bíblia, ela é tão verdadeira que você pode pregar dentro de um prostíbulo, que a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. Exato. Que a misericórdia de Deus, ela vai alcançar a pessoa que é sincera. E Deus, ele vai salvar quem ele quer. Concordo plenamente. Já começa por aí. Se ele quiser entrar lá no centro de Macumba e salvar macumbeiro, ele vai. Se ele quiser entrar lá na discoteca e salvar uma pessoa, mesmo que esteja fazendo sexo no banheiro, vai salvar. Deus ele tem Deus. poder. Exatamente. Então, pela misericórdia de Deus, ele vai sempre fazer a obra dele na vida das pessoas. E aí o sistema sabe disso.
e aproveita essas pessoas que são inocentes para atrair mais pessoas ainda para o ministério deles. E você já notou que a igreja evangélica hoje é uma mistura de discórdia. Constantino discordou da católica, aí o outro discordou do Constantino, e por aí vai. Então, hoje, você vê essas seitas que são irracionais, que não têm nada com o Espírito Santo, que estão embriagados com vinhos desse mundo, ou vinhos totalmente contra da palavra de Deus. E essas pessoas, professor, precisam de libertação. Sim. E é mais difícil você libertar elas do que libertar uma pessoa que ela manifesta com um espírito imundo, ou uma entidade imunda. Eu costumo, Ali é só o nome de entrando nessa Jesus e questão, acabou. Essas pessoas precisam de libertação psicológica, exatamente. tirar a lavagem cerebral. E algumas precisam de tratamento psiquiátrico. Precisa. Já Elas fiquei estão sabendo já de numa... pessoas que têm que ser praticamente quase internada. Exatamente. Elas não conseguem mais ouvir nada. Elas estão bêbadas com o vinho da religião. Elas estão embriagadas com o vinho. Se preocupa muito com o vinho do mundo, mas se deveria se preocupar também com o vinho das religiões, que vai levar também muita gente ao inferno. Jesus nos falou que se o tempo não fosse abreviado, até os escolhidos iriam se perder. Então é isso aí, tá bom? Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Meu querido pastor, muito, porque eu falei muito. Fica tranquilo, pastor Gonçalves, Um foi uma bênção. Eu quero te agradecer muito por essa participação, mostrando aí os bastidores terríveis desta grande, eu vou citar como seita mesmo, porque para mim é uma seita. Ensinam o evangelho distorcido. As pessoas ficaram maravilhadas aqui com tudo que o senhor falou, espantadas em receber todo esse conhecimento. Vamos marcar outra live para falar sobre tudo que o senhor viveu lá dentro. Eu te agradeço muito, muito obrigado. Um beijo no coração. E é muito, muito bom ter recebido o senhor aqui. Oi? Prazer, tá? Que Deus abençoe o senhor e todos os seguidores aí sejam abençoados. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Até a próxima. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Pessoal, tá aí. Vocês acompanharam até agora. Pastor Gonçalves aí, que passou aí quase 2 décadas ou 2 décadas aí dentro dessa grande igreja, né? Ou recebe o nome de igreja aí do Brasil e mundo afora. E você viu tudo que ele falou aqui. Teve que fazer vasectomia, tudo que ele tinha que ensinar. Olha o drama que esse pastor sofreu durante 20 anos aproximadamente da sua vida. Aí tem pessoas que estão aqui aterrorizadas, estão de boca aberta. Agora manda aqui para mim, o que você achou disso daqui, tudo que o pastor falou? Manda aqui para mim. Comenta aqui embaixo aqui para mim, você sabia disso, que acontece em algumas igrejas, isso que ele relatou aqui para nós? É espantoso, pessoal. E ele começou a entender a verdade, porque começou a estudar a Bíblia Sagrada, as escamas caiu dos seus olhos, pessoal. As escamas dele caiu dos olhos, ele começou a chegar à verdade, ensinar o evangelho. Automaticamente é cancelado, né? A grande cúpula cancela. Começou a ensinar a verdade, que quebra o sistema religioso, ou RI da igreja, regulamento interno, é perseguição. E é como o pastor falou aqui para nós. Eles tentam denigrir a sua reputação e o seu caráter, vão dar nome para você, vão atribuir pecado a você que você não fez, adúltero, ladrão, mentiroso. Você viu o que ele falou aqui? Advogados do sistema religioso aconselhavam pastores do sistema para defender a mentira quando outros pastores saíam e processavam a igreja por conta dessas bizarrices aí de cometer crime, levar aí homens para fazer vasectomia clandestinamente, pessoal. Como? Como pode ter verdade em pessoas que praticam o pecado, indo contra até mesmo a Constituição do país? Isso é um absurdo. Eu falei aqui pelo menos sobre 4 pontos, aliás, 5 pontos aqui de ensinos errados, e entrou aqui conosco aqui o pastor Gonçalves, que nos explicou tudo que ele viveu aí essas 2 décadas, ele e a esposa dele, dentro dessa igreja. Eles foram privados, pessoal, de ter uma família, de ter filhos. E agora, graças a Deus, eles vão aí entrar aí para adoção, e eu tenho certeza que essa criança que Deus vai preparar para eles cuidarem
vai ser uma criança muito feliz, eles vão poder dar todo o amor e carinho para essa criança que Deus tem preparado, predestinado para eles cuidar. E eles vão conseguir realizar esse sonho de ter um filho ou uma filha aí, é aquilo que Deus preparar para eles. Mas e aí? Vocês sabiam disso? Que tinham igrejas, recebe nome de igreja no Brasil aí, que proíbe os seus pastores de terem filhos, obriga a vasectomia, hoje em dia praticamente é quase praticamente obrigado, da forma que ele foi quase obrigado, né, a entrar aí por esse caminho, não ter família. Você sabia disso, pessoal? O que você pensou sobre isso? E aqui eu quero fazer uma pergunta. Você viu aqui que o pastor Gonçalves, ele tem o mesmo perfil que eu. Ele denuncia esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, essas falsas ordenanças. O que você pensa sobre isso? Você apoia esse tipo de conteúdo que eu e o pastor Gonçalves faz, apontando esses ensinos errados, essas heresias? Manda aqui para mim. Você acha que eu e o pastor Gonçalves estamos certos? E outros também que fazem esse trabalho de denunciar heresias, ensinos contraditórios que são ensinados às igrejas? E aí, nós estamos corretos ou estamos errados em se levantar contra esses falsos mestres e ensinos contraditórios? O que você pensa sobre isso? Nós precisamos continuar fazendo esse trabalho ou não? Manda aqui para mim. Sim, tem que mostrar a verdade, a verdade sempre. Eu apoio com certeza. Quero ver mais comentário aqui. Essa religião está tudo errado. Sim, totalmente errado. Ensino totalmente errado. Está corretíssimo. Apoio totalmente. Que legal. Você está certinho. Sim, maravilha. Glória a Deus. Sim, graças. Ai, que maravilha. Isso é uma bênção em saber que as pessoas, os verdadeiros cristãos, apoiam os pregadores, ensinadores e todos aqueles que têm mídia social em denunciar esses falsos ensinos, né? Essas heresias, esses ensinos contraditórios que têm levado as multidões, pessoal, ao abismo. Pessoal, eles são cegos, conduzindo cegos ao abismo. E nós precisamos sim denunciar, pessoal. Falar, tá errado, é heresia, não é o que a Bíblia ensina. Nós precisamos voltar para o Evangelho, precisamos apenas viver da sola Escritura. Galera, lá no século XV, Martinho Lutero, um monge católico da Alemanha, quando ele viu no contexto dele todos esses ensinos também errados e contraditórios, venda de salvação, indulgência, pedaço da lasca da cruz de Jesus sendo vendido, pena de anjo sendo vendido, osso de apóstolo, ele viu tudo isso, ele ficou revoltado, o Espírito Santo abriu o olho dele, ele viu a verdade. E ele começou a pregar contra todas essas parafernálias, esse misticismo, essas heresias que estão voltando nos dias de hoje. E uma das bandeiras que se levantou lá no século XV pelos reformadores foi o quê? Só a escritura. O que significa isso? Só a escritura e nada mais. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Não importa se foi o pastor A, se foi o pastor B, se foi o querubim ungido, se foi um serafim consagrado que falou. Não importa. Tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, pode ser o pastor que for. Ele fica para lá com o que ele falou, vou ficar com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não ensino contraditório desses líderes malditos e miseráveis, que na maioria das vezes são lobos cruéis que não perdoam o rebanho. Apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, que nos últimos dias surgiriam homens como esses, com doutrinas de demônios, que proibiriam o casamento, quebrando a família. E essa instituição que nós falamos aqui hoje não está longe. Proíbe a família de ter filho. Proíbe a família. A família é o marido, a mulher e seus filhos. Você está entendendo? E eu fico feliz em saber que a maioria em peso aqui comentou que sim, tem que continuar fazendo esse trabalho, denunciando esses falsos ensinos, esses falsos mestres. Isso nos motiva a continuar exercendo este trabalho. Então, fique ligado que eu continuarei postando aqui sempre nos meus stories, nos meus reels, nos vídeos, sempre combatendo falsos ensinos e heresias. Continue conosco aí, ok? E galera, eu quero agradecer vocês que ficaram comigo aqui até o final, ok? Muito bom receber vocês. Eu vi bastante aluno meu aqui que está participando da live. Nós temos um grupo de aluno aí fechado aí, guerreiros do reino. Os guerreiros são aqueles que estudam a palavra de Deus comigo, né? É um título aí que eu dou para aqueles que realmente querem abandonar o grupo dos enganados e fazer parte do grupo dos conectados. Eu sempre uso esse termo com os meus alunos, né? Que há dois tipos de grupo no meio cristão. O dos enganados e dos conectados. Enganados é aqueles que ouvem tudo, acreditam em tudo e vai por meio dessas heresias aí, fala que tá certo, o tampão tá no olho, não quer aprender a verdade. Tem um grupo que quer aprender a verdade. E aí, esse grupo que participa dos estudos comigo, eu chamo eles de guerreiros conectados, ok? Tinha bastante aqui.
Que Deus abençoe vocês, pessoal. Uma boa noite. Eu quero agradecer vocês de estar aqui desde as 7 horas da noite comigo, 1h30. Ficou muitas pessoas aqui até o final, ok? E, galera, continue nos acompanhando. Ore pela minha vida. Ore pelo pastor Gonçalves aí. Deus continue abençoando ele. Que agora está aí pregando a verdade, vivendo o verdadeiro evangelho. Ó, beijão no coração. Fique ligado aí que durante a semana inteira vai ter conteúdo bom para vocês. E até a próxima segunda-feira, com a graça de Cristo Jesus, com mais uma live trazendo verdades para vocês. Até a próxima, pessoal. Uma boa noite. Graças e paz.